Então, a partir da leitura desse texto, a gente percebe que a origem das cidades, né, está ligada a um período conhecido como Idade Antiga. Esse é o momento, como eu falei para vocês, do surgimento das primeiras grandes civilizações, né, como a Mesopotâmia, como o Egito Antigo, como a Grécia, como Roma, né, e etc. O surgimento das cidades vai começar da seguinte forma: os povos nômades vão começar a migrar por entorno dos grandes rios, procurando solos férteis para a agricultura, também transportes fluviais, a proteção natural que os rios ofereciam. E o mundo passa a ter suas primeiras metrópoles. Aqui no mapa, alguns exemplos desses grandes rios que formaram essas primeiras grandes civilizações. Então, os rios serviam como transporte, além de oferecer o solo fértil, né, ao redor dos rios, e também era uma proteção natural contra invasões. Então, vamos ter as primeiras grandes metrópoles, como Tebas, aqui no Egito, a gente vai ter Babilônia, na Mesopotâmia, etc. Na Grécia, a gente vai ter Atenas, Roma também, né, no Império Romano, e aí a gente vai ter ao redor desses grandes rios, a gente vai ter essas primeiras grandes metrópoles. Como eu falei, esses rios tinham um terreno ao redor deles, né, tinha um terreno fértil, certo? Então, pessoal, atualmente metade da população ela vive nas cidades. Quase a gente estima para que em 2050, mais ou menos, 80, 90% da população vai estar morando, habitando nas cidades. E esse fato vai gerar alguns problemas, como a desigualdade social, a falta de moradia, congestionamento, né, no trânsito, e além da poluição, né, que está sendo o nosso principal inimigo para a nossa sobrevivência, certo? Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a Mesopotâmia, certo? Então, a gente vai aprender o que foi a Mesopotâmia, da região, quais foram os principais povos que habitaram e dominaram a Mesopotâmia e os principais legados deixados pela civilização da Mesopotâmia. Então, como eu falei para vocês, a Mesopotâmia ela está situada em um período conhecido como Antiguidade ou Idade Antiga. Nesse momento, vai ter o surgimento dos primeiros estados, das primeiras cidades. E nessas cidades estavam as construções públicas, como as ruas, as pontes, os templos, as praças públicas. Também a gente vai ter nas primeiras cidades o comércio e a sede do governo, que eram os palácios. E para proteção, geralmente essas cidades eram todas cercadas de muralhas que vão demarcar os limites dela, né? Então, eles construíam extensas muralhas para proteção e para demarcar o limite da cidade para ninguém invadir. Essas primeiras civilizações, a gente na história costuma se chamar de civilizações hidráulicas. Por que hidráulicas? Porque elas eram baseadas nos rios, né, na força da água, né, na força da água para construir sistemas de irrigação, para construir açudes, para o transporte. Então, eram civilizações que eram baseadas nesses grandes rios. E, como eu falei, a Mesopotâmia está inserida nesse conjunto de civilizações chamadas civilizações hidráulicas. Quais são as outras? O Egito, que era formado aqui no vale do rio Nilo. A Mesopotâmia, que a gente vai falar nessa aula, que está ao redor do rio Tigres e Eufrates. A Índia vai estar sendo formada ao redor do vale do rio Indo. E a China, que vai estar sendo formada ao redor dos vales do Rio Azul e do Rio Amarelo. O Rio Azul corre aqui embaixo e o Rio Amarelo é esse aqui. Essas primeiras civilizações vão se assentar ao entorno desses rios. A gente também tem um conceito que costuma
a gente fala que elas estão inseridas numa região chamada Crescente Fértil. O Crescente Fértil, ele é o berço das primeiras civilizações. Ela recebe esse nome, né, porque tem o formato de uma lua crescente, ó. Essa meia lua aqui crescente, por isso que chama Crescente Fértil. E fértil por quê? Porque o solo ao redor dos rios era extremamente fértil. Então, a gente vai ter essa região aqui que vai ser o berço das primeiras grandes civilizações, né? Por exemplo, na Bíblia, o Velho Testamento ele é todo, a localização geográfica dele é todo nessa região aqui, porque é o berço das civilizações. Os primeiros povos habitavam essas regiões aqui, né? Então, Jerusalém vai estar aqui, Israel, ó, Jerusalém aqui, Damasco, Israel está por aqui. Para os muçulmanos e para os judeus, essa aqui também é uma região bem importante, tá? Vamos avançar aqui. Então, pessoal, vamos entrar então na aula de hoje, de fato, né? Falar sobre a Mesopotâmia. Qual que é o conceito de Mesopotâmia? A Mesopotâmia ela está situada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, tá? O que significa Mesopotâmia? Ela vem do grego antigo. Significa meso é terra, potâmia, entre rios, ou seja, terra entre rios. É toda essa extensão territorial que está localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Isso significa Mesopotâmia. Atualmente, a Mesopotâmia, essa região aqui da Mesopotâmia, o país que atualmente está aqui é o Iraque, um pedaço da Síria também, né? Então, atualmente está na região do Iraque, perto do Irã, no Oriente Médio. Então, pessoal, essa fértil planície, ela vai atrair uma série de povos nômades, né? Que vão se encontrar ali, vão se misturar culturalmente, vão entrar em guerra e vão dominar uns aos outros, né? Formando essa civilização chamada Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela vai ser composta por uma série de povos. Não é que nem no Egito, que vai ser dominada especificamente pelos povos egípcios, os gregos lá na Grécia, apesar de ter várias cidades-estado, né? Mas eram povos da mesma origem. Já na Mesopotâmia, não, vão ser vários povos que vão migrar do norte, vão dominar aqui, vão vir do deserto e vão invadir a Mesopotâmia, vão vir aqui mais do oeste e vão também conquistar essa região da Mesopotâmia, tá? Esses principais povos foram os primeiros aí, os sumérios, os acádios, depois os amoritas, os assírios e os caldeus. Tivemos outros povos também que dominaram a Mesopotâmia, mas esses a gente considera os principais. Então, apesar dessa diversidade, pessoal, os povos da Mesopotâmia, eles tinham uma série de características, de aspectos em comum. Por exemplo, alguns aí. O governo, que era constituído por uma monarquia teocrática, né? Então tinha um rei que, ao mesmo tempo, era um sacerdote, né? Ele tinha poderes ilimitados, ele era considerado uma divindade, né? Ou seja, ele era um filho direto dos deuses, né? Então, o governo tinha essa característica teocrática, né? Uma monarquia absolutista teocrática. Teocrática porque está ligada à religião. A sociedade, ela era dividida segundo privilégios de nascimento, ou seja, a condição do nascimento que determinava se o indivíduo, o que ele seria, né? Pelo resto da sua vida. Então, não havia mobilidade. Nunca um camponês ia virar rei, nunca um escriba, né? O escriba não ia virar militar. Então, cada um tinha sua função na sociedade e não havia mobilidade, tá? Então, as ocupações passavam de pai para filho. Então, o escriba aqui, ou o artesão, ele aprendia com o pai dele e ia ser artesão para o resto da vida e ia passar o seu conhecimento para o seu filho. Então, no topo da pirâmide estava o rei, seguido pelos sacerdotes, nobres e militares. Depois vão vir os comerciantes, os escribas e os artesãos, e na base da pirâmide estão os escravos e os camponeses. Então, a sociedade mesopotâmica tinha em comum essa pirâmide social. Mais um aspecto em comum era a religião. A religião era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Eles não acreditavam em vida após a morte, diferente dos egípcios, tá? Os principais deuses eram Marduk, que era o deus supremo da Babilônia, o Anu, que era o deus do céu, o Baal, esse aqui, era o deus do trovão, tipo Thor, né, para os vikings.
e a Ista era a deusa da fertilidade, né? Correspondente a Afrodite para os gregos. Né? E na economia, ela era baseada principalmente na agricultura, né? E eles também desenvolveram criação de gado, artesanato, a mineração, e o comércio era a base de trocas. O comércio dos povos da Mesopotâmia era bem ativo, então eles sempre estavam fazendo trocas comerciais com outros povos. E aqui a gente vai entrar no primeiro povo que ocupou e dominou a região da Mesopotâmia. Né? Então, essa primeira civilização foi chamada de Suméria, e tinha como principais cidades Uruk, que daqui que vai vir o nome Iraque, né? Uruk, Lagash, Kish, Nipu e Eridu. Todas essas cidades aqui tinham reis, cada uma cidade dessa tinha um rei próprio. Então, constantemente elas entravam em conflito e briga. Então, não era unificado. Esses povos da Suméria, eles tinham uma mesma origem, mas cada cidade dessa era autônoma e independente. Então, direto eles entravam em guerra, em conflito umas com as outras, tá? Então, essas cidades eram lideradas por líderes chamados, né, titulados de pateses, eram os reis das cidades, que eram um misto de chefe, militar e sacerdote. Eles exerciam controle sobre a população, eles cobravam impostos, faziam julgamentos de crimes, né, e administravam as obras das cidades. Os sumérios foram bem importantes, porque a partir deles a gente vai ter um bocado de inovações, criações, etc. Eles, por exemplo, vão inventar a escrita, eles são considerados o primeiro povo a desenvolver a escrita, que é chamada escrita cuneiforme, que é essa aqui, ó, a primeira aqui, mais primitiva. Eles também vão inventar o calendário de 12 meses, os sumérios que vão inventar a roda, eles tinham vários conhecimentos da astronomia, então eles que vão identificar os planetas visíveis a olho nu, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São 5 planetas possíveis de ver a olho nu, dependendo da época do ano, né? Então eles identificaram que aquelas luzes no céu, né, que se confundem com estrelas para a gente, mas na verdade são planetas, eles foram os primeiros a identificar. E eles também criaram a literatura mais antiga, o livro, digamos assim, mais antigo do mundo, que era a Epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras histórias heróicas, né, sobre um herói. Então, todas essas histórias que vêm depois dos super-heróis, né, o Batman, o Superman, Homem-Aranha, todas elas vão ter, né, o nascimento, a base vai vir daqui, né, da Epopeia de Gilgamesh. Vamos avançar mais? Então, o segundo povo, né, que vai dominar a Mesopotâmia vai ser o povo acádio. Então, por volta de 2400 a.C., esse povo ele vai formar o primeiro império unificado da Mesopotâmia. Lembrando que na Suméria, as cidades eram autônomas, cada um tinha seu rei. Com os acádios, não. Vai ter a formação de um império, vai ser tudo unificado em torno de um único imperador. Tá? Então, a capital da Acádia vai ser chamada, né, Acádia. Então, o nome do império vai vir do nome da capital, né, Acádia. E o principal líder vai ser o imperador Sargão I. Ele que vai conquistar a Mesopotâmia. Ele vai ser conhecido como o Senhor dos 4 cantos do mundo. Quais são esses 4 cantos? Aqui, norte, sul, né, leste e oeste. Por quê? Para eles o mundo era só isso aqui. Para eles o mundo todo era essa região aqui. Então por isso que o Sargão vai ser considerado o rei dos 4 cantos do mundo. Então o Sargão, pessoal, ele formou um império multiétnico. Então ele vai aceitar as diversas culturas, apesar dele conquistar outros povos, ele não vai impor a cultura dele, ele vai deixar esses outros povos praticarem os rituais que ele já praticava anteriormente. E também ele vai trazer inovações militares, né, com o uso dos arqueiros, né? Então ele vai ganhar muitas guerras usando essa, vai ser uma inovação para o período, né, o uso do arco e flecha como arma, né? Então, a cada cidade que o Sargão conquistava, ele nomeava um familiar dele para administrar. Então, as filhas dele foram rainhas, né, de cidades e tal.
e eles vão ter mais ou menos 56 anos de conquista sem nenhuma derrota. Ele vai vencer 34 batalhas seguidas, vai expandir o comércio, né? E aí o império dele vai perdurar até os netos dele. O império vai durar cerca de 180 anos. Então, até os netos, bisnetos, ainda vão dominar a região da Mesopotâmia. Por volta de 2000 a.C., o Império Acádio ele vai entrar em declínio, né, por causa de invasões. Então, a todo momento na Mesopotâmia vai estar em conflito, né? A região ali pelos territórios que eram férteis, né? Então, a todo momento vamos ter invasões na Mesopotâmia. E aí vamos ter a invasão de outros povos nômades, e aí também a disputa, né, pela herança. Os bisnetos, os netos de Sargão vão tentar disputar, né, entre eles, e aí o Império da Acádia vai acabar entrando em declínio e vai deixar de existir. E aí depois, pessoal, dessa crise toda, a gente vai ter mais ou menos aí, a partir do ano 1792 a.C., a gente vai ter a formação de um novo império, que foi formado a partir dos povos amoritas. Então, a gente vai ter um império que a gente chama de Império Babilônico, que foi o primeiro império da Babilônia, né? A gente chama também de Paleo-Babilônia, né? A Babilônia Antiga. E aí, quem vai ser o principal conquistador, né, e líder desse novo império vai ser o rei Hammurabi. Então, a cidade da Babilônia está aqui, ó, mais ou menos no centro da região da Mesopotâmia. A cidade da Babilônia ela vai se tornar a capital e um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. Com Hammurabi também vai ser organizado um dos códigos de leis mais antigos do mundo, o Código de Hammurabi, considerado talvez o código mais antigo do mundo, a primeira legislação da história, né? Antes, tudo era era oral, né? Não existia escrita, não existia um código de leis, então era tudo baseado nos costumes. Os crimes eram baseados nos costumes. E aí o Hammurabi ele vai compilar todos esses crimes e essas punições e vai criar o Código de Hammurabi, que foi talhado numa pedra. Essa pedra que está no Museu do Louvre, na França, lá em Paris. Então, esse aqui é considerado um dos primeiros. Aqui está cheio de leis, de artigos, né? Então, ele é considerado o código de leis mais antigos do mundo. Como é que era o Código de Hammurabi? Ele determinava penas para delitos domésticos, né, crimes comerciais, crimes ligados à propriedade, à herança, sobre a escravidão. Também tinha artigos sobre falsas acusações, e era baseado na lei do talião. O que era a lei do talião? Tinha esse princípio aqui, ó, olho por olho, dente por dente, tá? Então, aqui se faz, aqui se paga. E as penas, né, seriam, na medida do possível, semelhantes ao delito cometido. Claro que quanto mais poderoso fosse a pessoa que cometeu o crime, a pena não ia ser tão punitiva, né? Mas, por exemplo, um ladrão comum ali que roubava uma fruta, alguma coisa na feira, ele tinha como pena, a mão dele seria cortada. Então, vamos ver alguns desses artigos aqui do Código de Hammurabi. Então, a gente vai ter esse artigo relacionado ao médico. Resumindo, se o médico fizer uma cirurgia, né, e machucar, ou matar, ou arrancar o olho do paciente, o que ia acontecer com o médico? Ia cortar as mãos, o médico ia perder as mãos. Então, não poderia existir erro médico nesse período. Então, para ser médico nessa época, tem que ser muito corajoso, né? Porque se tivesse qualquer erro, o médico perderia as mãos. Outro artigo que tinha ali no Código de Hammurabi, sobre o arquiteto, né? Então, se o arquiteto construísse uma casa e essa casa caísse, né, por problema da construção, o arquiteto ia ser... e se essa casa caísse e matasse alguém, ó, o dono da casa, o filho, se fosse o dono da casa, o próprio arquiteto ia ser morto. Se caísse a casa e matasse o filho do dono, quem ia morrer ia ser o filho do arquiteto. Então, esse era o princípio do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Então, morreu alguém aqui, o arquiteto que vai ser morto. Então, tudo tinha esses tipos de punições. Então, vamos lembrar que hoje em dia a gente vive no nosso Código de Leis, né, é baseado nos direitos humanos, e não nessa justiça vingativa. Se você cometia um crime, era morto, arrancava a mão, era apedrejado.
mulheres que eram infiéis eram jogadas amarradas no rio. Então, as nossas leis hoje não são baseadas na justiça vingativa, e sim nos direitos humanos. Só relembrando aí como começou essas noções de direitos humanos, né? Vai começar a partir da Revolução Francesa, a gente vai ter como lema, como princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A partir do século XIX, a maioria das nações vai abolir a escravidão, então, não, desde o século XIX a gente não tem mais escravidão. Antes, a escravidão era legalizada, né? Mas vocês podem falar, mas direto tem no jornal que alguém foi encontrado como trabalhador escravo. Então, legalmente não existe a escravidão, não pode existir. Aí, quando tem esses casos, o nome do crime é trabalho análogo à escravidão, né? Porque a escravidão não pode nem existir. Então, a forma que é chamada é trabalho análogo à escravidão. Então, a partir do século XIX, a gente vai ter a abolição da escravidão. No século XX, as mulheres vão passar a votar, né? Então, nós temos essas mudanças aí nessa questão da justiça vingativa. A gente vai ter direitos, né, direitos humanos para todo mundo, né? Direito humano é para todo mundo, desde o seu nascimento até a velhice, né? Inclusive, os presidiários também têm direito, né, a ser tratado como humano. Então, o direito humano é para todo mundo. Em 1948, a gente vai ter a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai estabelecer melhor isso. Pessoas, por exemplo, que é perseguido político, ele tem direito a asilo em outro país. Então, vamos dizer que a gente tem uma ditadura em algum país, e algumas pessoas são contrárias a esse sistema. O que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos pelo ditador, né? E aí eles têm direito a pedir asilo político em outros países. Acontece muito também no caso dos imigrantes, né? Que, por exemplo, se você é católico e está num país muçulmano ali bem rigoroso, no Afeganistão, e aí você tem direito a pedir asilo político em outro país, porque você vai sofrer perseguição, dependendo do país que você tiver, né, por causa simplesmente da sua religião, certo? Então, isso tudo está incluso aí nos direitos humanos. E em 1988 é promulgada a nossa Constituição Federal do Brasil, que é considerada a Constituição Cidadã, que é baseada na Revolução Francesa e que é baseada na Declaração de Direitos Humanos. Então, a nossa Constituição, ela segue todos esses princípios aqui, beleza? Só para a gente relembrar como é que funciona o mundo hoje. Claro que isso são leis que, na prática, em alguns países como o Brasil, não são muito bem cumpridos. Mas se você for para outros países como a Suécia, a Dinamarca, a Coreia do Sul, né, a gente vai ter, as democracias de lá estão mais evoluídas, e aí os direitos humanos são mais bem seguidos. Vamos avançar aqui mais um pouco. Então, o próximo povo que vai dominar a região da Mesopotâmia, né, como a gente viu que é uma região bem disputada, vai ser os assírios. Vamos ter a formação do Império Assírio. Qual que eram as características dos assírios? Eles tinham um forte caráter militar, então militarismo, a sociedade era bem militarizada, tipo Esparta na Grécia, que a gente vai estudar mais para frente. Deixa eu voltar aqui. Também era caracterizada pela violência, então eles pegavam, quando eles conquistavam novas cidades, eles torturavam os inimigos e os prisioneiros de guerra, então eles eram bem violentos. Tanto é que todos os povos tinham medo dos assírios, que eles eram, quando os assírios invadiam a cidade, eles destruíam tudo, né, e torturavam as pessoas, né, das cidades. Por volta de 1300, eles vão fundar a capital deles, que foi chamada de Assur, está bem aqui no centro, tá? E eles tinham uma política expansionista, então a política deles era conquistar novos terrenos, né? E uma das características é que eles guerreavam com a cavalaria, então eles tinham essas carruagens de guerra, e a infantaria também, o combate corpo a corpo deles era bem eficaz, tá? A elite da Assíria era formada pelos sacerdotes e militares, então quem estava no topo da pirâmide eram os soldados, que nem lá em Esparta, os soldados eram o topo da pirâmide também, e os sacerdotes, os religiosos, e o rei, o imperador, né, que era o principal líder do povo. No caso aqui, o principal imperador assírio vai ser o Assurbanipal, que é o nome da cidade de Assur, e juntando aqui com o nome dele.
Então, Assurbanipal. Então, além deles dominarem a Mesopotâmia, eles vão conquistar também essa região aqui da, da Pérsia, eles vão conquistar a região da Judéia, né, onde está Jerusalém, e eles vão conquistar também uma região aqui, uma parte da região do Egito, beleza? Então, eles vão dominar, além da área da Mesopotâmia, eles vão expandir o império para outras regiões importantes, beleza? Então, a gente vê aqui que o reino da Judéia está aqui, a Pérsia. Então, essa região aqui que a gente chama de crescente fértil, ela foi muito importante para a Idade Antiga, para os povos da Antiguidade. Como eu falei, está presente na Bíblia, no Torá, está presente no Alcorão, né? Então, nesses livros sagrados antigos, a história se passa toda nessa região aqui. Como eu falei para vocês, eles praticavam essa política do terror. Então, era uma forma de intimidar, de disciplinar, né, a sociedade, de evitar rebeliões. E aí eles usavam muita tortura e as ações deles eram bem sangrentas. Então, quando eles invadiam uma cidade, eles derramavam muito sangue, tá? O imperador mais importante, como eu falei, foi o Assurbanipal. Ele, ele vai organizar a biblioteca de Nínive, foi uma das maiores bibliotecas, né, da Mesopotâmia, da Antiguidade. Ela chegou a contar com 22 mil fragmentos feitos de argila, né? Tipo aqui, ó. Aqui é um pedaço da epopeia de Gilgamesh. A história está aqui, ó, vem toda talhada na argila. Aqui também a gente tem outras placas encontradas lá com sinônimos, né? Tipo um dicionário lá do idioma. Então, significado de algumas palavras em acádio, algumas palavras em sumério. Então, apesar da questão da violência aí do Assurbanipal, ele também vai também ser importante para a cultura da Mesopotâmia com a formação da biblioteca de Nínive. Então, voltando aqui, ó, para a gente ver melhor. Então, o exército assírio ele vai ser profissional e permanente. Como é que funcionavam os exércitos da antiguidade? Eles guerreavam só no verão. Então, durante a maior parte do ano, os soldados eram camponeses, fazendeiros. Camponeses não, eram fazendeiros, né, donos de terra. Eles ganhavam terras, né, como prêmio das vitórias e se encontravam, né, em determinada época para alguma campanha militar. Com o Assurbanipal, ele vai transformar o exército assírio em permanente. Então, sempre eles vão estar treinando as táticas, a arte da guerra. Eles vão começar a usar as carruagens, né? Vamos ter vantagens, né, na guerra, quando se usa carruagem de guerra. Né? Ele vai inserir também o sistema de escudo aqui e vai evoluir mais ainda a profissão aqui do soldado arqueiro. Incrivelmente, eles também desenvolveram equipamentos de natação, que está nessa placa aqui, ó. Eles desenvolveram uma espécie de câmara de oxigênio, né, para mergulhar. Então, eles usavam peles de cabra que eram infladas, e aí eles conseguiam mergulhar nos rios, né, quando eles tinham um ataque surpresa, né, nas cidades que eles invadiam. Então, eles iam dentro do rio, mergulhavam, né, ninguém via eles chegando, a partir dessas primeiras câmaras aqui de oxigênio. Eles iam inflando aqui e conseguiam mergulhar com mais facilidade. Aqui a gente vê também algumas cenas dessa tortura e violência, né, que eles praticavam. Eles empalavam inimigos, então aqui eles faziam essas placas para deixarem expostos, para mostrar como é que eles atacavam. Né? Então aqui é um empalamento, estão pendurados aqui num pedaço de tronco de árvore, de estaca, né? Então eles eram pendurados, né, depois de mortos, ou às vezes vivos, né, morriam aqui. Os inimigos, esse era o empalamento. Aqui também outra cena, o imperador está aqui, a rainha, os funcionários aqui, e aqui a cabeça do rei inimigo exposta, para mostrar que com os assírios não tinha brincadeira, eles eram bem sangrentos, tá? Como é que ocorreu o declínio, o fim do Império Assírio? Quando o Assurbanipal morre, né, outros povos vão invadir ali a Mesopotâmia, vamos ter uma estabilidade na região, e aí os caldeus vão conquistar a cidade da Babilônia, e a partir daí eles vão formar alianças com outros povos, e a partir daí a gente vai ter a formação do segundo Império Babilônico.
também tinha como capital a cidade da Babilônia. A gente chama esse império aqui de Império Neobabilônico, a Nova Babilônia. Então, pessoal, os caldeus, esses povos que fundaram esse segundo Império Babilônico. Eles vão ficar famosos pela conquista do reino da Judéia, da região da Fenícia, da Síria. Aqui, ó, no mapa. A Fenícia está aqui, a Judéia está aqui, tá? O reino da Judéia. E o principal líder vai ser o Nabucodonosor, né? O principal rei. Que é a imagem dele, né? E ele vai ser responsável pela aquela obra famosa, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é os Jardins Suspensos da Babilônia, que ele construiu para a esposa dele, que tinha saudades. A esposa dele era persa, e essa região aqui é de deserto, bem seca, só ao entorno dos rios, que eles plantavam, né? Trigo, plantavam cevada, etc. Mas não tinha árvores grandes. E a esposa dele era da Pérsia, que é a região que tem florestas e tal. E aí ele vai construir, vai mandar trazer essas árvores e flores lá da Pérsia e vai construir essa obra aqui que é chamada Jardim Suspenso da Babilônia, tá? Então, pessoal, apesar de tudo isso, né, a gente vai ter a conquista aqui também são eventos que estão na Bíblia, né, como destruição do Templo de Salomão e tal. O Nabucodonosor é citado na Bíblia também. Apesar de todo esse império, de todo esse poderio aí dessa nova sociedade da Babilônia, ao Império Neobabilônico, em um momento vamos ter a conquista do Ciro I, né, que era o imperador persa. Então, lá para o século 6 a.C., aqui no finalzinho, 1939, a Babilônia ela vai acabar sendo conquistada e integrada ao Império Persa. Então, com o fim do Império Neobabilônico, a gente vai ter o fim da civilização mesopotâmica. Então, essa região aqui, essa região da Mesopotâmia, vai começar a ser dominada por outros povos. E quem vai dominar essa região durante muitos anos, muitos séculos, vai ser os persas. Depois a gente vai ver até que os persas vão expandir em região aqui, em direção para a Europa, e a gente vai ter uma guerra dos persas contra os gregos, que é aquela guerra que está no filme 300, né? As guerras médicas, né? Aqui é o Império Persa, ó. É chamado Império dos Medos, né? Por isso que está escrito aqui Median, em inglês. Aqui era a região da Pérsia. E aí eles vão conquistar toda essa região aqui e depois vão invadir, tentar conquistar também a Grécia, que a gente fala melhor quando chegar no conteúdo sobre a Grécia, beleza? Então, pessoal, o conteúdo vai até aqui.